Olá, amigos! Eu tenho aqui em minhas mãos um dos livros mais fascinantes e intrigantes da história da humanidade. O livro O Grande Conflito, de Ellen G. White. Esse livro já foi traduzido em mais de 74 idiomas, já foram vendidas mais de 150 milhões de cópias e impactou vidas de muitas pessoas. Trazem perguntas intrigantes da humanidade: por que estamos aqui? Para onde vamos? Qual o futuro do nosso planeta? E eu gostaria de trazer aqui no YouTube com vocês breves resumos sobre o conteúdo desse livro. Então vamos para o primeiro capítulo, que tem como título A Destruição. Antes de seguir para o conteúdo do capítulo 1, deixe de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixe seu like aí, compartilhe com os amigos para que essa mensagem chegue mais longe. Certa vez Jesus estava ali no alto do Monte das Oliveiras e ele começou a olhar para Jerusalém com a beleza incrível ali no pôr do sol. O sol refletia no templo, as colunas brilhavam, era uma cena incrível. Qualquer filho de Israel, qualquer judeu ficaria encantado com aquela cena, né? Mas repentinamente Jesus se entristeceu e diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que ele chorou, ele se entristeceu e chorou, lamentando pelo que aconteceria a Jerusalém. Ellen White comenta: as lágrimas de Jesus não eram por si mesmo, muito embora à sua frente se encontrasse o Getsêmani, a cena da agonia que se aproximava, e o Calvário, o lugar de sua crucifixão, não ficasse distante. Não eram essas cenas que lançavam sombra sobre ele naquela ocasião de alegria. Ele chorava pelos milhares de condenados em Jerusalém. Jesus pôde contemplar as cenas do que viria posteriormente ao seu povo em decorrência da não aceitação da sua mensagem. Infelizmente, algo trágico estaria muito próximo de acontecer. Ela diz mais: ao olhar para Jerusalém, Cristo viu diante de si a ruína de toda a cidade e nação. Viu o anjo destruidor com a espada levantada contra a cidade, que por tanto tempo fora a morada de Deus. Do mesmo local que Tito e seu exército ocupariam posteriormente, ele olhou pelo vale e pelos atos sagrados, passarelas cobertas do templo. Com os olhos cheios de lágrimas, ele viu as forças estrangeiras cercando os muros. Ouviu o ruído dos passos dos exércitos marchando para guerrear, a voz de mães e filhos clamando por alimento na cidade sitiada. Viu o templo santo de Jerusalém, seus palácios e suas torres serem entregues às chamas, transformando-se em um montão de ruínas incandescentes. Que cena terrível Jesus pôde contemplar! Como foi difícil para ele trazer uma mensagem para o seu povo, ter sua mensagem rejeitada, como consequência disso, saber da destruição, do infortúnio que viria sobre a nação. Antes de Jerusalém ser invadida, ela foi sitiada pelos romanos, o que trouxe também grande calamidade. A serva do Senhor comenta aqui no livro que os habitantes vivenciaram os horrores da fome. As pessoas roíam o couro dos cintos, das sandálias e da cobertura de seus escudos. Maridos roubavam da esposa e esposas dos maridos. Filhos tiravam o alimento da boca dos pais idosos. Mais de 1 milhão de pessoas morreram. Os sobreviventes foram levados cativos, vendidos como escravos, arrastados até Roma, jogados às bestas selvagens nos anfiteatros, dispersos como peregrinos sem lar pela terra. Quando nós rejeitamos a vontade de Deus nas nossas vidas, quando nós nos afastamos dos caminhos do Senhor, dos planos de Deus, rejeitando a mensagem que os mensageiros do Senhor nos trazem, infelizmente, ruínas, destruição, juízo são derramados em nossas vidas. Impressionante que os discípulos eles estavam voltados apenas para o aqui e o agora. Os discípulos chamaram Jesus e disseram: olha, mestre, que construções magníficas, referindo-se ao templo sagrado. E aí Jesus falou que ali não ficaria pedra sobre pedra. Mais uma vez, Jesus estava predizendo o que iria acontecer com a cidade querida, com
com a Jerusalém que rejeitou o seu mestre. É interessante notar que a palavra profética deixa claro de que esse acontecimento, a destruição de Jerusalém, que aconteceu ali no ano 70, né, quando Tito invadiu, destruindo ali a cidade de Jerusalém, o templo, né, deixando em ruínas. Vale lembrar que esse acontecimento histórico, né, ele teve seu cumprimento parcial naquele momento, mas ele funciona como uma espécie de miniatura. As profecias apontam que uma nova destruição, só que agora de âmbito global, virá sobre o mundo. Assim como Jerusalém recebeu o juízo de Deus, também o mundo todo, um dia, por rejeitarem a mensagem do Evangelho, rejeitarem a salvação que Jesus ofereceu, receberão também a punição de eterna destruição. Os cristãos que ouviram os reclamos de Deus, a mensagem profética, eles foram livrados daquela destruição. No tempo final também nós devemos examinar, estudar as Escrituras como nunca antes nas nossas vidas, para que também possamos ser alertados e possamos escapar dos juízos e das condenações que estão para vir sobre a humanidade impiedosa. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude para que o exemplo da destruição de Jerusalém seja algo vívido em nossas mentes e possamos ouvir os reclames de Deus, os reclames proféticos hoje, para que quando a destruição vier sobre o mundo, nós estejamos escondidos no sangue e na graça do Senhor Jesus. Não precisa olhar para o futuro com medo, olhe com esperança. Jesus está voltando. Essa é uma boa notícia. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.